Ana Fonseca, Moremio, como estamos? Aninha, que saudade! Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando. Ellen Vasconcelos, Sônia Spear, já chegaram. Chamando as meninas para entrarem. Isso é o ressoar. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Oiê! Oi, Boa noite! boa noite. Ellen, estou você tá vendo preta. Ah, obrigada! Tô na É praia, gente. sério? A gente não consegue te ver. na essa tela. Boa noite, Dri. Boa noite, Aninha. pessoal. Boa noite. Então, Ellen, tenta entrar e sair de novo. Tá Não tá bem? aparecendo, né? Não, A minha assistente me disse aqui agora. não tá Tô saindo. aparecendo. Boa noite, Dai. Boa noite, Aline. Enquanto isso, eu vou experimentando filtros. Ah, esse é bom, gente. Tirou esse. Fiquei meio plastificada. Ai, Teletubbies, gente. Olha, Ellen, cadê você? Nossa, gente, é muito louco. Tem que parar com isso. Normal, gente, normal. Surama. É, gente, esses filtros deixam a gente louca. A gente quer só pra fazer um make, né? Não, não tem essas coisas muito loucas. Ah, tudo muito louco. Ai, gente, boneco e tudo. Hoje a gente vai falar. Não adianta, deixa eu ficar normal. Ellen chegou, de volta. Como a gente ainda continua falando de crianças, relações de pais e Oiê! filhos, botei uma coisa animadinha. Tem um monte de Tô Giovana. aparecendo, gente? Fala pra mim, tô aparecendo? Meu Deus do céu! Não tá. Tá te trolando o negócio. Não sei o que fazer, mulher. Enquanto isso, a gente vai sambando. Quem tá trolando é a Ellen. Vamos dançando, a gente vai sambando um pouquinho. É, gente. Deixa eu ver se a Ellen entrou de novo. Não. Boa noite, Lurdinha. Ah, botaram a Ellen, a voz que vem do além. É. A Ellen, a voz que vem do além. A tela black. Não pode ser. Ela vai entrar, gente. Afinal de contas, hoje é o dia dela, né? Então, hoje o nosso tema é como os tratamentos energéticos equilibram a relação entre pais e filhos. Como, né? Os tratamentos energéticos podem ajudar nesse momento que a gente vive, tanto os pais como os filhos. E a Ellen vai com certeza entrar agora e aparecer, que eu acabei de chamar, e não apareceu. Apareceu! Linda! Ai, que bom, gente! Eu acho que o seu oral fica querendo fazer cena para a gente ficar na expectativa. Pra gente Gente, que loucura é não é essa? É possível. expectativa, né? Todo mundo fica assim, ó. Fica todo mundo, ai meu Deus, cadê a Ellen?
Não é Eu possível. ouvi falar que é a voz do além, né? A voz do além, é tudo aí. Então, Eu gata, tô consistente hoje. pois é, Eu tô muito privilegiada. hoje tem Rivininha. Hoje está diretamente de Vem cá, Rê. Guarapari. Aparece aí, meu Olha amor. quem tá comigo, gente! Boa Gente, noite! imagina que as duas estão botando fogo em Guarapari. Eu só quero Tamo ver. nada. Eu ainda nem. Hoje deu sol, mas eu nem fui na rua. Só vim agora à noite pra casa dela. Mas o fim de semana, me espere. Fim de semana, contatinhos. É isso mesmo. Eu e meus contatinhos. É os Meu Deus. contatinhos. Mas pronto, olha, hoje o nosso tema é esse, como os tratamentos energéticos equilibram a relação entre pais e filhos. Eu e a Soninha vamos dar nossos pitacos de vez em quando, porque a gente não aguenta, porque a gente é dessas. Mas a noite é toda da Ellen e ela fez então os seus estudos e os seus alfarrábios, ela trouxe aí para compartilhar conosco toda a sua sabedoria sobre esse assunto. Ellen, chega chegando, mulher. Finally, né? Agora estou aparecendo. Sim. Toma seu posto, mulher. Ai, boa noite, pessoal. E a gente vai falar, né, desse tema, aproveitando agora para a gente encerrar essa sessão de lives, né, falando das crianças, enfim. Então, eu Não, venho com os dizendo tratamentos de que a sessão de lives falando sobre criança, mas não estamos encerrando as lives. Não, isso, sobre as crianças, que a gente vem falando dos índigos, cristais, né, o cristalino, na medicina germânica a Soninha trouxe, então a gente vai trazer aqui agora essa questão no contexto familiar, né, essa coisa de como as terapias, né, energéticas podem trazer esse equilíbrio na relação entre pais e filhos. Então, assim, eu vou começar falando primeiro, assim, que a responsabilidade maior começa, né, desse equilíbrio no lar, ela começa com o feminino, né? Quando eu falo de feminino, eu falo também da energia feminina, né? Então, assim, a mãe, ela traz essa responsabilidade maior. O pai tem a responsabilidade no quanto, né, na proporção do feminino dele, mas dentro do nosso sistema, né, qual nós fomos criados, a responsabilidade do equilíbrio, né, da harmonia dentro desse sistema é da mãe e o pai é prover. Claro que a gente tem que levar em consideração que esse sistema tem que estar cada um desempenhando o seu papel para funcionar redondinho, né? Então tem que ter um equilíbrio aí. Mas a responsabilidade, a sabedoria, energeticamente, quem sustenta isso é a mãe. Lembrando, né? Então, Desculpa dar um pitaco, mas lembrando para não confundir a cabeça das pessoas que energia, podem ser duas mulheres, dois homens. Vai haver um que vai fazer o papel mais yin, outro vai fazer o papel mais yang, porque nós hoje temos esse conceito de família. Se a gente não aderir a esse conceito de família, a gente está doido, né? Então, entendendo que é uma questão de frequência. Explica melhor isso aí pra gente. O importante é entender que dentro do sistema, independente se o yin, o yang, se quem está desempenhando a energia do feminino e do masculino, seja o pai ou a mãe, é que cada um esteja desempenhando esse papel em equilíbrio. Não pode deixar tudo por um. Uma mãe que tem a responsabilidade de prover e de cuidar, ou um pai que tem que fazer isso tudo. Isso tem que ter sistema. Dentro do sistema, cada um fazendo a sua função para isso gerar uma harmonia. Né? Porque as crianças estão expostas a esse sistema. Então, assim, a gente entende também, eu quero trazer um pouquinho, que nós já trazemos registros, né, de experiências passadas, alguns padrões, mas essas informações, quando a gente encarna, né, quando a gente nasce, a gente não lembra. Então, eu vou trazer aqui hoje 2 parâmetros para a gente trabalhar em consultório, para a gente dar atenção e orientação para os pais para poder chegar nesse equilíbrio dentro dentro dessa família, desse ambiente familiar, né? Nessa relação entre pais e filhos. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o desenvolvimento do ser humano, né, do indivíduo, nosso desenvolvimento,
ele é dividido assim em duas partes. O primeiro setênio e o segundo setênio, que é o quê? O primeiro setênio é do 0 aos 7 anos de idade. É aquela fase, né? Vai até o 7, é a fase onde a gente começa a trocar a dentição. Nessa fase, a criança, ela tá no envoltório da mãe. É isso que eu quero trazer. Ela está no envoltório da mãe, então ela está em ressonância com as emoções da mãe. Ou seja, ela sente, ela absorve e ela manifesta, ela espelha tudo aquilo que a mãe sente, tudo que a mãe está vivendo, tudo que ela está captando. Então, assim, essa responsabilidade, quando eu falo que a responsabilidade é do feminino, que é da mãe, de trazer essa harmonia, nesse equilíbrio para a família, ela vem muito disso. Porque a criança, energeticamente, ela está dentro daquele campo, ela está dentro daquele envoltório energético, ela absorve aquilo e ela reflete. É um efeito espelho, né? Um espelhamento ali. Então, assim, é importante a gente, enquanto terapeuta, levar isso quando chega uma criança para a gente, levar essa consideração, orientar essa mãe. Ela precisa de se cuidar, ela precisa de se tratar, ela precisa de se alimentar, descansar, ela precisa de estar bem. Porque uma mãe bem é uma criança bem. Porque é reflexo. Então, assim, não adianta a gente, às vezes... quando eu digo a gente escuta muito, rotula que a criança está agitada, que a criança não dorme, que a criança é levada, que a criança, enfim, é peralta, é isso, aquilo, outro. É reflexo do ambiente, é reflexo desse campo que ela está. E a mãe está exposta a essa família. Então, assim, ela é o foco desse incêndio. A gente tem que olhar para ela. E aí depois isso vai reverberar nessa criança. Depois que a gente consegue entender isso, a gente entende o segundo setênio da criança, que é do 7 até os 14 anos, que é a puberdade, que é nessa fase que a criança se desvincula, ela se distancia desse campo da mãe e começa a criar o próprio envoltório energético, o próprio campo. E aí, nessa fase, a gente já começa a lidar diretamente com as emoções dessa criança. Então, assim, e aí a gente vai lidar, assim, com o nível de consciência dela, como que ela consegue lidar, como que ela consegue transmutar, como que ela lida com todas as coisas que ela tiver exposta, né? E aí a abordagem já é diferente do terapeuta, né? Eu estou trazendo bastante essa questão da gente enquanto terapeuta, para a gente, no final, trazer um pouquinho das nossas experiências para trazer mais para perto. Porque a gente fica muito no adulto, e quando às vezes a criança chega, a gente não sabe bem como que faz. Né? É tudo mais lúdico, então às vezes uma insegurança maior. Ellen, vê se o teu microfone está batendo, porque está fazendo um zumbido, não sei se é o seu. Não, eu tô sem, porque eu tava dando microfonia e eu e a Rê, eu deixei sem pra Rê poder escutar. Ok, tá bem. Não é, eu tô sem microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, então, estamos ouvindo bem. Porque os dois telefones ligados, tava dando... Aí ela baixou, ela só tá assistindo e tá ouvindo aqui. Eu desliguei. Né? Tá desligado. Então, assim, vamos lá. Então, assim, essa importância que eu quero trazer, assim, dessa consciência da gente conseguir ver esses dois parâmetros de trabalho, de identificação, de sondagem, de rastrear, de ir no rastro desse movimento, né? Quando chegam as crianças para a gente tratar. E assim, a gente conseguir orientar esses pais da forma adequada. Para a gente poder também, por exemplo, desses primeiros setênios, quando chega alguma criança para a gente precisa de atrair esses pais. A gente precisa de estar conduzindo eles para se olharem, para virem também se tratar, virem para a terapia, para que a gente dê a assistência necessária para essa criança, mas para que a gente não entre naquele processo de que a gente limpa,
né, dá um banho na criança e solta ela no quintal sujo de novo. Então, a gente precisa de cuidar desse ambiente familiar, né? Então, E é uma uma consciência. coisa que a gente percebe, então, e todas nós que atendemos crianças, já atendemos crianças e adolescentes, fica aquela sensação de que, ok, às vezes o pai e a mãe traz a criança como se a criança fosse o problema, mas na verdade ela está só manifestando um sintoma, né? Porque a causa, de fato, está nos problemas psíquicos e emocionais desses pais. E como você falou, desse primeiro setênio, normalmente, em função desse vínculo energético emocional que a criança tem com a mãe, provavelmente, antes dos 7 anos, essas manifestações, qualquer distúrbio emocional, de comportamento que essa criança possa ter, está ligado, então, como se fosse um reflexo, um sintoma daquilo que a mãe está passando. Isso também, se a gente fizer a conexão com o que a Sônia vem ensinando, né? Então, tanto manifestações físicas, quanto manifestações comportamentais e psíquicas, emocionais, vão funcionar exatamente da mesma forma. É como se essa criança viesse manifestar esses sintomas, mas na verdade a causa está lá na mãe. Sim. E é assim, isso é muito importante a gente trazer essa consciência, até mesmo porque isso é uma forma da gente proteger essas crianças. Porque a gente protege, a gente trata e protege para que isso não entre num ciclo vicioso. E principalmente trazendo para as crianças da nova era, que a gente vem falando, né? Trazendo mais um pouquinho, que são crianças extremamente sensíveis e que vêm para poder trazer uma nova frequência. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de melhorar essa frequência das pessoas, dos ambientes, do planeta, né? E são extremamente sensíveis. Então, quando a gente traz essa consciência para a família, a gente consegue fazer uma proteção para elas, para que elas consigam relaxar. Porque para essas crianças é extremamente desafiador conseguir adaptar a energia da 3D. Eles vêm de uma energia muito mais sutil, né? De uma frequência mais sutil, mais fluida. E aí, quando eles vêm, a gente encarna aqui na Terra, na 3D, é tudo mais denso. Imagina como, por exemplo, você correndo fora da piscina, você consegue ter uma liberdade, uma agilidade. Imagina você correr dentro da piscina, o quanto de esforço que você tem que fazer. Você tenta correr, você pisa, você fica, saber se você escorrega, sua velocidade, os seus movimentos. Então, eles vivem nessa frequência. Então, se adaptar é difícil, é desconfortável muitas vezes. Então, é inseguro. Então, quando a gente traz essa consciência, né, a gente consegue fazer essa proteção. Por quê? Nessa insegurança, né, nessa tentativa de se adaptar à densidade da 3D, né, essas crianças, aí que elas começam a manifestar agitação, hiperatividade, TDAH, apatia, algumas precisam ficar mais reclusas. Por quê? Porque elas não conseguem, é difícil, é desconfortável, não é fluido, não é natural, é diferente da energia que elas já conhecem, né? E quando a gente traz essas crianças para terapia energética, é como se a gente desse um suspiro para elas. A gente dá um descanso, porque a gente consegue levar elas nessa frequência. E aí elas conseguem ter esse suspiro, e aí elas conseguem fluir mais. Elas ganham um fôlego. E quando a gente trata a família, a gente consegue deixar esse ambiente, né, trazer uma consciência, elevar a vibração desse ambiente familiar, trazendo mais conforto, segurança. Porque senão se aqui dentro de casa tiver muito denso, elas vão para a rua, né? Depois dos 14, enfim. E aí elas vão procurar alívio. E muitas vezes esse alívio não vai ser em coisas interessantes, né? Vão causar, enfim, problemas, né? Para si, para a família em geral.
essa questão, vamos abrir, eu estou só abrindo parênteses aqui, né? Por conta das nossas Abra experiências. Uma coisa interessante é que não importa se a criança tem 5, 7 ou 17, o adolescente. Essas crianças que são as crianças da nova era, quando a gente aplica uma técnica, quando a gente fala de mundo sutil, quando a gente fala de mundo multidimensional, quando a gente fala de 7 corpos, quando a gente fala de tudo isso, ele simplesmente é como se fosse um assunto do dia a dia. Não tem em casa. assunto, não tem uma coisa assim de, oh, mas o que é isso? Né? Coisa que talvez a gente sentisse. Elas não sentem, elas simplesmente escutam o que a gente está falando, né? Como se fosse uma coisa natural. Eu sempre conto a situação do assistido que eu tenho, que tem 14 anos que ele tem, acho que né? Esqueci agora. E que acho que é 14 anos. E que quando eu falei para ele, olha, você é um dourado, eu falei, é diamante, eu não lembro agora se é dourado ou diamante, enfim, depois eu pego na ficha. É uma variação dos É cristalinos. uma avaliação do cristalino. E você é a primeira encarnação. E ele veio com a piada, tipo, poxa, eu vou fazer tudo que eu puder para nunca mais voltar para cá. Como se fosse a coisa mais natural do mundo de se ouvir e de responder. Como se essa tivesse sido sempre a realidade dele. Entender o que é o mundo sutil, entender que ele veio de outra orbe, entender que é uma alma que veio migrar para cá para fazer alguma coisa, e você fala isso, e o adolescente responde para você como se fosse a coisa mais natural. Então, vou me esforçar bastante para não ter que voltar. Mas, né, estou com muita naturalidade. E é isso. E as crianças também. Você fala, olha, vamos entrar numa nave espacial para fazer o tratamento. A gente vai na Lua usando o último, claro. E a criança vai e fala, tia vai tratar você no sonho. Quando você estiver dormindo, eu vou te encontrar no sonho. A gente vai fazer o tratamento. E eles aceitam isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. É legal deles. Assim, se a gente for levar na posição de terapeuta, é muito mais fácil do que tratar um adulto. Eles não vêm com tantos bloqueios, eles não vêm com resistência. E outra, eles se identificam. É como se a gente estivesse levando eles de volta para casa. Eu conheço esse lugar, aqui é legal, aqui é gostoso. E eles gostam, eles curtem. Então, assim, é bacana tratar uma criança. É importante. E é importante a gente desmistificar isso, esse medo. Eu não sei tratar criança, como é que faz para tratar criança? A gente tem que ter um jeitinho, falar a linguagem deles, mas a gente acessa o campo muito mais rápido. O resultado também é muito mais rápido. Eu, por exemplo, eu com experiência minha, né? Eu já fiz multi em crianças, por exemplo, assim, a mãe chegou falando, tá com muito irritado, mau humor, falta de concentração, falta de enraizamento, tipo, cabeça no mundo da lua, né? Problema de convivência, falta de alegria, de entusiasmo, fica sempre borocochô e tal. Então, assim, isso é um relato de uma mãe, né? De uma criança que eu tratei. E interessante que eu falei assim, eu pensei, gente, mas a criança nasce pura. Ela não nasce resmungando, ela não nasce. Isso é reflexo desse ambiente. Na mesma hora, eu falei assim, ela tá, tipo, é mais fácil a gente tratar o outro pra cuidar, né? Toma, cuida pra mim, me entrega pronto, né? Tipo, igual a gente pega uma roupa, leva pro concerto pra me entrega pronta. Mas opa, não é aí, vamos lá olhar, vamos olhar esse histórico familiar, vamos ver o que tem lá atrás. Né? E eles respondem muito... vem também com certas tendências, porque a gente já sabe que a gente vem para tratar certas circunstâncias. Então, né, não é um espiritinho, como a gente fala, mas aquela manifestação daquela energia ou daquele problema nunca vem única e exclusivamente da criança. Existe um processo que é startado pelo ambiente e o ambiente pode piorar ainda mais as tendências ou as dificuldades que aquela alma tem ou aquilo que aquela alma trouxe para trabalhar, né? E aí, mas o que eu fiz? Eu fiz uma sondagem. Quando eu percebi isso, eu trouxe a mãe para terapia. A gente tratou também os outros irmãos. O pai não quis, mas enfim. E aí eu fui por eliminação. O que sobrou? Sobrou a questão da criança. E aí eu já, sabe, aquilo já fui mais direcionada. Então, assim, eu já tinha vínculo, já estava bacana de tratar. Eu tive um outro caso também que eu acho legal, porque é um autista. A queixa era que estava agitado, agressivo, não dormia.
Com a terapia energética, ele passou a dormir 10, 11 horas, acordar sereno, tranquilo, não estava mais com quadro de agressividade, não estava com irritabilidade, melhorou na escola, desenvolveu mais a fala, ganhou alta na fisioterapia. Então, assim, imagina o tanto de coisa que melhora nesse ambiente familiar, na vida, na qualidade de vida dessa criança, através de uma terapia. Então assim, essa coisa da gente desmistificar que criança não pode, ou que tem que tratar só criança também. A gente, eu trouxe hoje bem enquanto terapeuta, para a gente olhar para isso e abraçar essa questão, a gente abrir a mente para essa necessidade da gente olhar para a criança, mas olhar para a família. Não é, a gente sabe que cada ser é único, mas dentro tem um sistema ali, e esse sistema também merece ser olhado, porque tem a energia, e isso reverbera no todo, né? É uma consciência do coletivo ali, daquele ambiente. E aí, eu acho assim, legal, né? Igual você já tratou bastante. Eu queria trazer bastante dessas experiências nossas para aproximar do pessoal, para entender desses tratamentos que a gente faz, como que funciona, como que é legal. Porque uma vez, eu no começo, eu tinha muito medo de atender criança. Para mim eu falei, gente, como é que eu vou saber se está acessando? Será que ela vai entrar na vibe? Será que ela vai compreender o processo? Eu tinha bastante medo, então estou trazendo a minha experiência, né, de antes do meu medo, depois quando eu comecei a atender, e toda a minha alegria de ver a evolução. E eu sei que a Jo também atende um monte de gente. Soninha, você já atendeu criança? Criança, não tive nenhum paciente que não assistido ainda criança. Mas fatalmente essa experiência vai acabar acontecendo, né? E nem que seja até numa situação em que você precise fazer algo com seus próprios filhos, né? Cedo ou tarde, assim, a gente acaba atendendo e acontece. E essa... Assim, eu já tive situações em que eu tratei os pais e que a queixa era não estar sabendo lidar com o comportamento da criança. Eu me sinto uma mãe descontrolada. Então, essa realidade eu já tive consultório e sim, acaba melhorando o comportamento da criança, porque, como a gente trouxe, né, a criança manifesta não só no sutil, mas também no comportamental, na sintomática física também, o que ela vem vivenciando na família, né? Nesse ambiente. Bem legal, essa consciência é bem legal. Eu tenho amado muito atender criança, eu tenho achado bastante interessante, eu tenho aprendido muito, né? É um processo, assim, para mim foi dentro dos desafios que a gente a gente vai subindo, né? Vai desenvolvendo mais. A criança, para mim, eu tinha um certo receio e era bem grande. E hoje eu vejo quanto lindo é o movimento de... Como que eles respondem fácil? Eles entram no fluxo fácil, eles viajam ali naquele processo, se entregam de corpo e alma. E, assim, os resultados são incríveis. Assim, é coisa assim que você fala assim, tô de queixo caído, gente, não tô acreditando. Então, assim, dá uma emoção, é muito lindo. E tem uns mitos também, né? Que, por exemplo, tem que entrar em alfa. Como é que eu vou tratar? A gente está falando de terapia humanoterapeuta, está falando de terapias energéticas, reiki, teta healing, qualquer terapia dessas energéticas. Muitas vezes entende-se que a pessoa tem que ficar muito quietinha, muito paradinha, fazer, por exemplo, vamos falar do humanoterapeuta, que é o que eu mais atendo, né? Que é o que eu atendo, em termos de terapia energética. E a criança não vai entrar em alfa. Gente, a criança entra em alfa em 3 minutos. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu coloco na mesa. Eu coloco a criança na mesa e faço um relaxamento rápido. Criança abaixo de 6 anos. Sente agora um carinho no seu couro cabeludo, vai relaxando o corpinho todo, respira e solta o corpo todo. Você agora está totalmente relaxado. Relaxa os bracinhos, relaxa a barriga, relaxa as perninhas. Respira fundo. Se você for ver, a criança já está em alfa. Só de fazer esse processo, eles entram muito rápido. Você vai acompanhando e vai vendo, vai falando, agora você fica de olho fechado, quando você vai fazer qualquer técnica.
a manometria, dá para fazer uma grande viagem com eles, né? Brincando, dizendo que você está entrando numa nave, quando construir a pirâmide, para colocar na proteção, é uma nave em forma de pirâmide. Então, você vai fazendo todo o trabalho, trazendo o lúdico para aquela criança abaixo de 7 anos, né? E ela vai entrar em alfa tranquilo. Eu aprendi isso com a Silka, que é a minha professora de hipnose sistêmica, porque ela trouxe, né, essa técnica para as crianças e teve um módulo que a gente fez que era só com crianças e ela dizia assim, criança está pronta. Quem está totalmente estragado são os adultos, né, que foi o que a Ellen falou aqui. Então ela faz exatamente assim, às vezes a criança tá, eu vi os vídeos, a gente fez alguns ao vivo nas aulas, a criança está assim, ela fala, respira, e a criança está olhando para lá, olhando para o teto, aí deita, não sei o quê, e a criança entra em alfa. Porque ela entra, você dá o comando, agora você vai entrar em alfa. E ela entra, porque assim, o cérebro dela não tem bloqueio. O inconsciente dela sabe o que é alfa, porque alfa é um estado natural de todo ser humano, que a gente, né, todos os estados, o teta, o beta, o alfa. Então, assim, o gama, todos esses estados, eles são naturais do ser humano. Então, eles acessam isso rapidamente. Então, não tem um bloqueio de atender criança por conta disso. A Regina está falando, usa criatividade. Isso mesmo, Regina. A gente tem que usar criatividade, usar o lúdico. Se você tem esse chamado, se você sente ou se aparece para ti, é porque você tem alguma energia bacana para trocar. Oh, uma mariposinha. Para trocar com tô morando no mato, gente. Agora tem mariposa. Só falta entrar na minha boca. Fica aí. Maravilha. Então, eu tô aqui com as ondinhas do mar. Você nas ondinhas do mato, no meio do mato, e a Soninha tá no meio do mato também. Então, maravilha. Então, gente, é tirar o preconceito, deixar fluir, se conectar de ser humano para ser humano, né? Que as coisas vão acontecer. Deixar fluir, porque a criança sabe, ela tá no flow. Ela está no mindfulness, ela basicamente vive em meditação quando ela tem uma vida tranquila. Ela brincar faz ela meditar, andar na grama, elas entram em estado de flow, né? Então, elas estão muito mais fáceis nesse estado do que nós. Falei muito, vai. Não, mas o legal da gente também trazer que, assim, quando essas crianças, elas, por exemplo, essas da nova era, nessa frequência toda, que às vezes a gente fala que é elevado, ou que às vezes é muito, né, tá numa apatia muito grande, é porque isso tem, elas estão embotadas, e quando a gente ensina esse caminho para elas de se conectar, né, esse caminho de conectar com a essência, quando a gente começa, a gente vai liberando, vai soltando elas conseguem dialogar mais, se abrirem mais, trazer para a gente aquilo que elas vieram manifestar, um esporte, as habilidades que elas vieram, então aquilo que tem ressonância com o propósito de vida dela. Então, é importante a gente também lembrar e já ir trabalhando isso, que criança pode fazer terapia, deve fazer, eu não sei, meditação é excelente, reiki, florais, enfim, tem Theta Healing, o humanoterapeuta, a terapia multidimensional, então a gente tem infinitas possibilidades. Mas olhar para essa criança, não esquecer de olhar para o ambiente familiar no geral, mas essa proteção, ensinar esse caminho, porque elas vão ter um caminho de fuga para ter o respiro, para conseguirem se manifestar o que vieram fazer, para sair desse processo de apatia ou de agitação extrema, e manifestar a essência dela, né? Ao invés da gente levar para medicar e botar tudo isso e fazer essas crianças se anularem, né? E viver em dor, porque não está fazendo o que vieram fazer. Então, as terapias vão tirando em cascas, vão liberando, e é um caminho de libertação para elas, para fazer o que vieram fazer. Da gente dar esse suporte, né? Ensinar. É muito interessante. E muito gostoso, né, gente? É muito interessante esse lance. É um prazer. Criança. Eu tô muito apaixonada, gente. Muito. É interessante, Ellen, até essa questão que a Já colocou antes da frequência, né? Que a gente acaba atraindo. Eu
comentei antes ali que não tenho assistidos em consultório crianças, mas acaba que eu exerço com as minhas crianças, e aí amigos e filhos de amigos, e a gente acaba orientando em relação aos percebentes que a gente tem, e a gente acaba atuando também como terapeuta dessas pessoas, né? Então, é exatamente o que a Gel falou, quando a gente está nessa frequência, as crianças com questões vão surgindo para que a gente possa também, de alguma forma, exercer, né? Então, não apenas no consultório como terapeuta, mas todos nós temos no nosso âmbito várias crianças que às vezes precisam desse olhar, de estar manifestando sintomas ou comportamento, né? Até você percebe ali que o corpo emocional dela está todo afetado, e quando você direciona esse olhar para como está a família, como estão os pais, faz toda a diferença no resultado, né? Então é bem bacana isso, essa percepção. E a gente pensar, trabalhar maneiras mais lúdicas, né? De acessar essas crianças, criar um vínculo com ela, só esse ponto aí, e perder o medo. Porque a gente é muito bom, a gente aprende muito. Eu fico incrível a entrega dessas crianças. Como que é mais fácil do que, às vezes, bem mais fácil do que com os adultos. Né? E falando exatamente de como as terapias energéticas podem equilibrar, ou qualquer tipo de terapia, porque a psicanálise, também as terapias comportamentais, tudo unido em prol do bem-estar dessa criança. Mas a gente aqui especificamente está falando das terapias energéticas, porque é algo novo, é algo que as pessoas não usam muito como ferramenta. Como que essas terapias, então fazendo esse mini resumo, vão equilibrar as energias entre pais e filhos? Eu acho que a Ellen pontuou algo muito interessante, que é quando a mãe vai para o consultório com uma queixa do filho ou um pai, a primeira coisa que se verifica é qual o setênio que essa criança está, onde ela está, quantos anos ela tem, se ela está no primeiro ou no segundo setênio, para tentar descobrir mais ou menos onde é a origem do problema, porque na verdade a criança está só manifestando um sintoma, e procurar fazer um trabalho de consciência com esses pais, porque não adianta tratar a criança, como ela falou, é um bálsamo para a criança poder receber ou compartilhar com alguém, ou ter um alívio no campo energético dela, mas se a mãe e o pai não ganharem consciência, esse equilíbrio vai ser paliativo, vai ser rápido, momentâneo. Então, o que a gente consegue entregar de bom para o equilíbrio dessa família? É trazer junto, né, dos tratamentos, o ganho de consciência com relação à posição de cada um naquele sistema, compreendendo que a criança é só um reflexo, fazendo esses pais migrarem para uma posição de autoconhecimento profundo para buscarem em si a origem daquilo, para que as coisas comecem a entrar nos eixos, os nós comecem a serem desfeitos. Então esse é um mini resumo, assim, acho que das coisas mais importantes que você falou até agora, e altamente relevantes. Isso é uma forma de ajudar. Outra coisa respeitem, desculpa, só para eu terminar, respeitem, eu esqueci de falar ontem isso, respeitem o que essas crianças querem comer. Elas não comem igual a gente, elas não querem comer avassaladoramente milhões de carnes e comida de 5 Normalmente, hoje, as crianças de hoje em dia, elas têm outros interesses, elas têm uma alimentação mais sutil, elas precisam de liberdade, mas também precisam de limites, né? Então, são orientações que a gente, como terapeuta, pode dar. Dê liberdade, porque essas crianças precisam ser mais livres, mas dê limites, porque sem limites ela se torna um adulto insuportável, né? Respeite que ela não gosta de pôr uma roupa apertada, que ela hoje gosta de usar uma roupa mais frouxinha, mas dê limites. Quando ela tiver que ir a um casamento, ela vai ter que pôr uma roupinha adequada, e tudo isso vai sendo negociado, né? Sem que os pais percam a sua posição e sua autoridade. Vai, Soninha, eu falei uma Eu li ali o comentário da Dulce, ela falou do filho, né? Vou tentar tratar o meu filho, mas ele não tem muito interesse, tem 13 anos. E aí casa um pouco com isso que a Jal trouxe ali, de respeitar a vontade. E aí, Ellen, como é que é nessa visão em relação ao tratamento, né? Quando a criança já tem 13 anos e ela não quer, não tem interesse por esse tratamento.
É assim, eu vou até trazer uma experiência minha pessoal, né? É difícil, eu não consegui tratar o meu filho. Eu tive que passar a bola, para um outro terapeuta, porque é aquela história, santo de casa não faz milagre. Mas ele foi, né? Ele tá tratando hoje, tá fazendo um manoterapeuta, tá super empolgadão, né, Gel? Super empolgadão e envolvendo e gosta, assim, às vezes ele fica, pô, tem tratamento, mas depois que sai ele vem, enfim, você vê que ele tá podendo se manifestar ali e ele tá se abrindo, tá se encontrando, se entendendo, tá saindo desse processo, ele tá ganhando esse respiro, aprendendo esse caminho do respiro, que tem um lugarzinho aonde ele consegue se conectar com a essência dele. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque se ele não quiser, não é na marra, né? Não é, né, puxando na marra, mas talvez procurar um outro terapeuta, porque a gente, enquanto mãe, às vezes tem aquela coisa da gente ter. Talvez, não é que a gente está invadindo, mas eles não ficam totalmente à vontade. Ficam à À vontade. Mas não descarte a possibilidade de uma outra pessoa fazer e que os resultados vão ser bons. Essa questão de desinteresse também, através das nossas terapias, a gente consegue aumentar desenvolvimento na escola, interesse, atenção, foco, enfim, interagir mais. Elas vão se soltando, porque elas começam a se conectar com essa energia. E entender que tem um escape, entende? E começam a se compreender dentro do processo, elas começam a se reconhecer também, porque elas estão dentro daquela, né, daquela piscina ali, tentando para um lado, é tudo muito difícil. Então, elas saem dessa densidade, começa a ficar mais fluido. E elas começam a se soltar, elas dão, sabe? Ai, que bom, aí então falam mais. Né? Porque o adolescente, quando o pai fala, faz uma coisa, ele vai dizer, vou fazer outra. É natural. Então, às vezes, é preciso que aconteça alguma coisa para que o próprio adolescente sinta que precisa de uma ajuda. Ou que está numa situação que ele precisa se ver. Então, respeitar o tempo, respeitar o momento. Dizer, olha, se quiser fazer, faz com outra pessoa, como a Ellen falou. E a Cláudia está colocando aqui, estou impactada com isso, pois estava sempre questionando minha filha quanto às roupas. Claudinha, as crianças da nova era, elas querem conforto. Elas não estão muito mais ligadas nesses parâmetros de roupas. Querem, como qualquer adolescente, vão querer usar um Nike, não sei o quê, mas eles querem conforto, eles não gostam. Você pode ver que a maioria das crianças hoje em dia é moletom, é calça larga, é tudo assim, tênis, tudo muito diferente da nossa época. Já é tão denso para eles, eles querem liberdade, né? Eles querem se sentir. Tem relatos assim no livro dos cristais e dos índios, que eu estava vendo que eles reclamam até assim, tipo assim, eles têm alergia até as etiquetas. Então, assim, é um outro tipo de corpo, é um outro tipo de sensibilidade, e a gente tem que respeitar, porque elas são diferentes. A Ana está falando assim, Ana Fonseca, com certeza devemos, né, que os filhos não devem ser tratados por outras pessoas. Com certeza devemos, principalmente a partir do segundo setênio. Ah, tá falando com relação à criação? Deve ser. Tratamento de terapeuta, eu acho que não tem problema nenhum, Ana. Nenhum, tá? Aí tem uma outra coisa aqui falando. A Tatiana, eu uso as técnicas de humanoterapeuta dos meus meninos. Fica nítida a diferença que eles transmitem muito mais amor, carinho, desempenho escolar e consigo conectar muito mais com eles. As crianças da Tati são todas cristais para cima, são todas cristalinas. Eu tô falando essa questão do amor é muito interessante também, porque eles vêm de uma frequência, né? De um amor neutro, de um amor crístico, né? Esse amor incondicional que a gente tanto fala. Quando cai aqui, o nosso amor aqui, ele é um amor condicional, ele é um amor de apego, ele é um amor de posse, né? Meu filho, eu quero proteger. Então, assim, é como eles não reconhecem muito isso, eles têm uma certa dificuldade de entender, porque a lembrança deles de um amor muito mais sutil, fluido, é uma outra energia. Então, eles vivem é como se eles vivessem
numa insatisfação. Eles procuram esse amor e eles não encontram nas pessoas, né? Assim, dentro da família é mais esse amor de posse. Então, compreender isso é uma vibração. Então, tem que estar numa frequência aí desse amor para que eles se sintam amados. Não é estar protegido, não é estar cuidado, não é estar nutrido com sapato, roupa. Enfim, não é esse o entendimento deles. Eles estão buscando realmente pela frequência do amor. É isso aí. É isso que traz o preenchimento. Eu acho engraçado que a Tatiane está colocando aqui, Tiago, meu segundo filho, odeia etiquetas, está rindo. A Mércia Felisberto falou, meu filho não quis ser tratado por outro terapeuta, falou que queria que eu tratasse. Seu filho é um caso à parte, né? Ele é um lindo. Seu filho foi para o seu círculo da vida, seu filho basicamente nasceu um terapeuta, é um menino diferente nesse sentido. Ele já está muito mais assim conectado. A gente está falando das crianças normais nesse aspecto, né? Que assim, normais, porque nenhuma delas são normais mais, elas já são muito diferentes. Mas o seu filho, eu nunca vi nenhuma mãe ter filho no círculo da vida de fechamento de tratamento. Eu acho que ele nasceu para ser Esse menino terapeuta. escreveu um textão para mim um dia que eu quase chorei. Muito lindo. O filho da Mércia? Da Mércia, muito lindo. Ele é todo terapeuta, né? Ele é. A Ana... Ele tem uma... Pode falar, depois eu falo que a Ana Fonseca escreveu, vai. Não, pode falar. Não. Você está falando que ele é um ser de luz. Tipo assim, ele tem um magnetismo, ele tem uma luz, ele é um terapeuta nato, ele é um né? terapeuta ele já nato. veio com... Ele é um ser que veio com esse raio da terapia. A Ana Fonseca disse, o processo terapêutico é melhor que aconteça com outra pessoa, principalmente na adolescência. É isso mesmo, Aninha, por aí. Regina, olha o filho da Mércia. É outro nível. É outro nível porque o menino veio já nascer terapeuta, gente. Isso aí não é muito comum, né? Todo mundo, ele é demais. Aí a Cláudia falou, fiz hipnose com a minha filha, ela gostou, mas disse que preferia ser tratada por outra pessoa. A Cláudia está colocando aqui. Porque assim, eles se identificam com as técnicas de terapia, né? Mas alguns se sentem mais à vontade quando não tem, quando estão mais tímidos, mais fechados. Tem uma questão de temperamento também, a gente está brincando, mas é uma questão de temperamento. Por exemplo, o seu filho tem um temperamento muito mais reservado, né, do que o filho da Mércia. Então, tem tempero, cada um tem um tempero. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar esse tempero de cada um. Uma pessoa mais reservada vai fluir melhor com um outro terapeuta. Uma criança que é mais, né, quente, emocional, que tem muita ligação com a mãe, que já é muito de falar, de trocar, de não se sinta vontade de fazer com a mãe. Isso aí não importa. Porque a maioria acaba não gostando de se tratar com os pais, né? Então, estamos aí... Eu ia comentar também em relação a essa questão dos tratamentos energéticos, principalmente as técnicas ali do manoterapeuta, é sempre interessante a gente confirmar na mesa também, né? Porque às vezes a criança até tem a vontade para ela, tá tudo bem ser tratada pela mãe, mas quando você vai para a mesa, você vê que, pode ter alguma coisa ali que não é, né, assim, não é oportuno, não é interessante que eu esteja nesse processo, né? Então aí é o momento de entregar para outro terapeuta, mesmo que a criança seja pequena, enfim, mas às vezes tem coisas ali, questões a serem olhadas que de alguma forma não é interessante que você se envolva, né? Ou que você esteja no tratamento como terapeuta do teu filho, né? Então é sempre importante ter esse olhar também. Sim, é isso aí. É importante a gente respeitar em tudo, né? Respeitar essa questão do tratar e respeitar também se eles, olha, eu quero, mas eu quero tratar com outra pessoa, respeitem, né? Eu quero fazer com você, faça, mas tenha sempre essa coisa, porque essas crianças, elas, você ganha elas e aproxima delas isso, quando elas se sentem respeitadas, elas se sentem, a opinião delas vista. Então, elas têm essa necessidade, elas conseguem responder por elas, e pode ser de 5 anos. Você quer que eu te harmonize, filho? Sim ou não? Se ele disser não, não faça. Se ele disser assim, faça. Então, eles vêm com um poder de decisão já. Então, saber explorar na hora certa, né?
E colocar os limites na hora certa também, mas é importante dar esse ouvido, não deixar de dar essa escuta aí dos desejos dele, É verdade. né? Gente, eu queria dar um recadinho para vocês muito, muito importante. Nós vamos fazer no sábado, dia 11/9, às 13 horas, no YouTube, Instagram e Facebook, nós vamos fazer uma masterclass gratuita, porque a gente vai começar as aulas na quarta-feira, né? Então, a gente entende assim que algumas pessoas não tiveram contato com essa aula, não tiveram oportunidade de estar no grupo, não tiveram oportunidade de estar com a gente. Então, vocês que estão aqui, que são 25 pessoas, fiquem ligados aí no Instagram do Terapia em Ação. Lá no nosso grupo também eu vou divulgar o link. Nós vamos, então, fazer essa masterclass. Se vocês tiverem alguém que vocês acham que podem curtir essa aula, que pode ser relevante, que a jornada da cura do terapeuta pode fazer diferença na vida dessa pessoa, eu sugiro que vocês, então, divulguem esse link no sábado, quando o link estiver lá disponível, estiver aqui no Instagram também, para que o maior número de pessoas possa ter acesso às informações que a gente vai trazer. Lembrando que o nosso curso ele tem um cunho muito psicanalítico, né, espiritual e energético. O porquê que é psicanalítico? Porque nós vamos trabalhar com inúmeras ferramentas que são ferramentas de psicanálise. Para quem não é psicanalista, é espantosamente bom para usar na clínica, no consultório. Vocês vão ganhar uma consciência muito maior de como fazer o trabalho, inclusive energético. Serve para qualquer tipo de terapeuta energético, qualquer tipo de terapeuta. E esse foco é muito psicanalítico, energético e o emocional. Então, assim, divulguem, troquem informações. A Dulce, nível da Ellen, isso mesmo, é o nível da Ellen. Esse 15 de setembro vai ser um furdunço, né? Então lembrem, né, de alguém que vocês acham que pode se beneficiar com essa jornada e divulguem, convidem. A gente vai fazer esse aulão, até uma aula teste. Manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho, isso mesmo, tá? Então era essa lembrança, esse recadinho que eu queria dar. E a gente começa então a encerrar. Ellen, faz o teu fechamento. Soninha, se tiver alguma coisa para falar, também pode falar. Mas eu falando, vocês falarem, eu não falo isso não. Amanhã tem Círculo da Vida, Regina Trivelato. Nós já temos o tema, então amanhã tem Círculo. Fiquem ligados lá no grupo também, para vocês se inscreverem. A gente vai lançar a lista daqui a pouco. Cuidem do coração, cuidem da sua alegria, estejam com a gente, trabalhem, façam a sua jornada. Lembrando que esse curso é muito voltado para quem está com bloqueios emocionais, né? E quem está com dificuldade de realmente tomar posse e se sentir terapeuta. Então, enquanto a gente te trata, você aprende ferramentas para tratar o seu assistido. Esse é o nosso processo, tá bom? Eu me despeço, passo a palavra para as meninas. Beijo para vocês. Vai ficar gravado, sim, Mercinha. Vai ficar até o dia do curso. Até o dia do fechamento do Hotmart. Vai ficar aberto, tá? Vamos lá. Então, quer falar, Soninha, primeiro? Não, pode. Então, eu quero agradecer. Eu trouxe esse assunto hoje, eu trouxe bastante essa postura do terapeuta, porque eu já estou trazendo para essas meninas essa coisa do projetar, do cocriar, do se colocar ali, tá todo mundo entrando nessa jornada. Então já venha com essa, trazendo todas essas informações, bota no caderno, porque é um processo, a gente está passando por um processo de construção, de desenvolvimento. Então eu quero ver todo mundo assim, mergulhando, acreditando, confiando, porque é um processo que depende do querer de vocês, enfim, e se coloquem terapeutas. Eu quero ver todo mundo terapeuta, eu quero ver todo mundo amigo, enfim, todo mundo colega de trabalho, e é isso. Todo mundo produzindo feliz e iluminado, né, Soninha? Produzindo e amando satisfatoriamente, né? Já dizia Freud. É isso mesmo.
Todo mundo na expectativa aí pelo dia 15, né? Foi muito bacana os vídeos que o pessoal postou no grupo lá de depoimentos. É muito bom ver essa manifestação, né? A gente olha alguns ali que a gente viu um tempinho atrás, como vai modificando, né? Só esse movimento de estar na expectativa do curso, de ter visto as aulas ali, o pessoal já está animando, né? E vai mudando a expressão, vai mudando a postura em relação a se colocar, a se expressar. Então, é muito bacana esse movimento. Então, todo mundo que puder, que tiver a oportunidade de divulgar e ajudar a gente a passar esse link para ter o máximo de gente nessa live de sábado, né? E fortalecer ainda mais esse movimento, para que a gente consiga chegar além e construir um trabalho cada vez mais edificante, né? A gente não tá, a gente, né, nós três, a gente tem falado muito sobre isso. A gente não está muito preocupado com a quantidade, mas a gente quer dar uma divulgada para que esse farol bata em alguns cantos ainda e para que quem ainda está nessa sintonia que possa ter a oportunidade de estar com a gente agora. Então, a gente usa vocês também, usa esse coração de vocês, para que vocês também sondem no coração de vocês para quem vocês sentirem de poder indicar. Um grande beijo, então. Soninha, muito obrigada. Ellen, foi lindo. Você arrasou. Obrigada pelo desenvolvimento do tema. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que aqui tiveram conosco. Estaremos juntos, então, amanhã no Círculo da Vida. E no sábado a gente está, então, nessa live super poderosa, essa masterclass no YouTube, Instagram e Facebook, para demonstrar a metodologia do terapeuta master, tá bom? Um beijo no coração. Estamos todos terapeutizados, terapeutizando, isso mesmo. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite.